Ei, professor, E aí, moço, tudo bem? tudo bem? E aí? Tudo certo? Tudo bem. Pessoal, enquanto o professor Gameiro entra de novo, já vou pedir desculpa em avanço, porque é muito possível que os cachorros latam durante a nossa live, mas sabe como é essa coisa de home office, né? Então, sejam compreensivos. Já pedimos desculpa pelas inconveniências técnicas. Outra coisa, pessoal, que eu não tenho, ainda não entrei nessa tecnologia blogueirística de ter tripé. Então, temos cachorros e temos tremedeiras, tá? O professor Gameiro está trocando de telefone. Se não tiver imagem, a gente vai só com som, galera. Tá? Vira quase um podcast. Só um momento que estamos tentando aqui com um outro aparelho. Vamos ver se dá certo. Ao vivo é sempre mais emocionante. Pessoal, então, galera que está chegando, hoje a gente vai discutir aqui na live um tema bem atual, um tema bacana para todo mundo envolvido na produção animal, seja como produtor, como estudante, como pesquisador. A gente vai falar um pouco sobre a evolução aí do conceito de agronegócio para agroecossistema. Essa é mais uma edição das lives do Leia. Eu vou me apresentando enquanto isso. Meu nome é Camila, eu sou coordenadora do LEA. O LEA é o Laboratório de Estudos em Agronegócios da UFO, Universidade Federal de Berlândia. Professor Gameiro foi meu orientador de doutorado. Por isso, para mim, é bem especial a presença dele aqui hoje. Ele é meu guru, meu amigo, e um super especialista na área. Vocês vão gostar, tenho certeza. Ele está entrando aqui de novo. Aguenta aí. Inclusive, pessoal, nesse tempinho também vou aproveitar para fazer o merchan. Essa live vai ficar salva no YouTube, no canal do YouTube do Leia. E vocês podem acessar o canal do YouTube do Leia pelo site do Leia, que o link está aqui na bio. E vou fazer o merchan também do CISCA. O CISCA é o 5º Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal, que a gente vai realizar em outubro, 29 a 31 de outubro. Vamos aceitar a submissão de resumos expandidos. As normas estão todas já no site do CISCA, www.cisca.com.br, SICSCA, que nem a galinha. E todas as informações sobre o simpósio, programação, submissão de trabalho, tá tudo lá já. Tá? Então, se vocês gostam desse tipo de assunto, tenho certeza que vão gostar do CISCA. A programação tá muito caprichada, vocês vão gostar. Tá? Vocês também podiam, enquanto vocês estão aparecendo aí, a gente não está discutindo o tema de hoje ainda, dar sugestões de temas que vocês querem ver aqui nas lives do Leia, sugestões de pauta aí pra gente. O professor Gameiro entrou aqui. Então, vocês podem deixar tanto em comentário Aqui no Instagram. Acho que agora foi. Ou não. Então, eu não sei se vai dar, Camila. Fiz todas as tentativas aqui. Tem problema, a gente vai de voz. Não tem Dá para essas escutar coisas bem da a voz, conversa. pelo menos? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, Gameiro, pessoal?
Respondam aí. Isso aí. Então, prof, acho que a gente pode começar com você se apresentando, dando a carteirada aí. Eu já me apresentei. Ok. Então, bom, boa noite a todos e todas. Boa noite a você, Camila. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma satisfação, é um prazer, tá bom? Bom, se tiver algum problema no áudio aí, vocês me deem um sinal, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui, não está funcionando a câmera, mas enfim. Coisas da vida ao vivo. Tá tudo bem. Acontece. Bom, então, de uma apresentação muito rápida, né? Atualmente eu estou como professor no Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Então, a gente fica aqui em Pirassununga, no interior de São Paulo. Eu tenho graduação em agronomia, né? Já faz algum tempinho, e mestrado e doutorado em economia aplicada. Então, minha área principal de atuação, ou pelo menos inicial de atuação, é economia, sempre focada na agropecuária, digamos assim, né? E mais recentemente eu também fiz um curso de ciências contábeis, porque isso me fazia falta no meu dia a dia, esses conhecimentos. E eu acho que basicamente é isso, né? De uma forma bem simplificada, é isso daí. Muito bem. Então, professora, a gente hoje vai abordar aqui na nossa live o tema do agronegócio para o agroecossistema, né? Então, a proposta é a gente discutir esse processo de evolução do conceito aí. Como a gente vai ter essa discussão de conceito, acho que é importante começar do começo. Você pode explicar para a gente os conceitos aí de agronegócio, de sistema agroindustrial, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, mas muita gente tem dificuldade de realmente entender o que é isso? Ok, primeiro eu vou fazer uma observação, né, porque pode estar parecendo assim esquisito, nossa, conceito de agronegócio, mas a gente sabe que é agronegócio, né? Todo mundo sabe que é agronegócio. Ou não? Então, na verdade, eu diria que houve talvez uma distorção nesse conceito, e hoje agronegócio ficou quase que como sinônimo de quem trabalha com economia, mercado, coisas do tipo voltadas à produção agrícola. Então, a gente chama isso tudo, as pessoas acabaram chamando isso tudo de agronegócio, né? Uma forma de resumir áreas de estudo ou de atuação que misturam aí a parte de economia, mercado, gestão, focada na agropecuária, tá? Mas esse termo, ele tem uma origem, e é uma origem muito bem específica, tá? Ele é uma tradução literal, né? Literal e direta de agribusiness, e que surgiu, então, nos Estados Unidos, meados final da década de 50, e ele tinha um propósito quando surgiu, né? Os dois famosos, o Davis e o Goldberg, que cunharam esse tema agribusiness, eles propuseram este tema num contexto pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que os setores industriais se desenvolviam, e aí setores industriais, como a gente chama, a montante e a jusante, ou seja, para trás e para frente na cadeia, tá? Eles se desenvolveram, e a produção agropecuária mesmo, ou seja, o que acontece dentro da fazenda, acabou virando uma parte de um sistema muito maior, tá? Então, hoje em dia, não se tem mais aquele conceito de setor, quase não se usa aquele conceito do setor primário, secundário, terciário, tá? Então, o setor primário é agricultura, mineração, extração, né, extrativismo, o setor secundário, indústria, e o setor terciário, comércio. Hoje a gente analisa a cadeia produtiva como um todo, ou o sistema agroindustrial como um todo, e a fazenda, ou a produção agropecuária dentro da fazenda é uma parte do sistema. A gente pode pegar como exemplo a suinocultura, por exemplo. O que acontece dentro da granja é uma parte, inclusive uma parte relativamente pequena de um sistema muito maior, que tem indústrias antes, que tem indústrias depois. As indústrias de antes são indústrias de insumos, de medicamentos, de tecnologia, de equipamentos, e as indústrias depois, né, são as indústrias processadoras, então frigoríficos, distribuição, logística, serviços, até chegar em nós, o consumidor final, né? Então, esse conceito ele surge naquela época, final dos anos 50 nos Estados Unidos, porque, por uma questão tecnológica, se avançou a industrialização,
a agricultura virou uma parte da indústria e eles, então, não falam mais da produção só de bovinos. Eles vão falar, então, do sistema agroindustrial ou do agribusiness da carne bovina, que vai englobar, então, desde os insumos, passando, sim, por dentro da fazenda, até o processamento, distribuição, comércio e chegando no consumidor. Inclusive, o consumidor é parte do agribusiness, né? Nós somos a última parte, o último agente dentro desse sistema agroindustrial como um todo. Então, essa é a concepção de agribusiness mesmo, quando a gente pega toda a cadeia produtiva, tá? Prof? Oi? Você escutou? Escutei. Escutou a conclusão do raciocínio? Sim? Sim. Ou cortou alguma parte? Não? Não, foi bem. Ok. Então, essa é a concepção de agribusiness que nós traduzimos por agronegócio. Tá? E o termo, a expressão sistemas agroindustriais, foi uma proposta que foi muito bem aceita na academia brasileira e também no mercado, digamos assim, proposta pelo professor Décio Zilberstein, o pessoal do Pensa, né, principalmente da FEA da USP de São Paulo, e que acabou pegando muito no Brasil. Então, hoje, a gente, né, quando quer se referir a esse sistema como um todo, todos os segmentos, nós chamamos isso tudo do sistema agroindustrial. Então, o sistema agroindustrial, por exemplo, da produção suína, só para ficar no mesmo exemplo, certo? Muito bem. Então, essa seria a origem disso tudo, né? Conforme foi proposto. E aí, como você se referiu à evolução, né, a gente acabou concluindo, num certo momento, aí, que talvez a gente tivesse que expandir mais ainda esse conceito. Tá? Talvez ele não esteja mais atendendo o que a gente precisa de uma forma analítica para fazer, de fato, digamos assim, uma análise completa do sistema. Tá? Principalmente a sua relação com o ambiente, digamos assim. E outras coisas, mas principalmente a relação com o ambiente. Tá? Não sei se você gostaria de fazer mais alguma pergunta, ou eu sigo falando. Na verdade, eu queria fazer uma colocação que eu acho que é importante, principalmente para o pessoal que está ainda estudando, seja em qual nível de estudo for, que eu digo sempre para os meus alunos que a gente precisa manter a cabeça aberta e se atualizar, porque os conceitos que a gente tem desde sempre estão sujeitos a evoluir. Aliás, a ideia é essa, né? Que evoluam. Então, achar que o que a gente ouviu durante alguns anos vai permanecer estático para sempre não é uma coisa que deveria acontecer, né? Então, a gente precisa estar atento a essas evoluções aí. E por que a gente fala, então, por que se tem falado a respeito da evolução desse conceito, professor? De que forma a gente pode incluir o que está faltando nesse conceito de agronegócio, de agribusiness ou de sistema agroindustrial? Ok, então esse sistema, né, o sistema agroindustrial ou agronegócio, o agribusiness, então, como a gente falou, ele começa na indústria de insumos e ele vai terminar no consumidor final. Tá? Então, ele é bem delimitado nesse trecho, digamos assim. Só que, se a gente for fazer uma análise do ponto de vista do que a gente vem chamando de economia circular, as coisas não iniciam na indústria de insumos e as coisas não terminam no consumidor final. Tá? As coisas começam bem antes. Então, se a gente for pensar de onde vêm os insumos, como a gente transforma a natureza para a produção dos insumos, tá? A gente podia pegar o exemplo dos fertilizantes, por exemplo. De onde vêm os fertilizantes? Os fertilizantes não caem do céu, tá? Eles vêm de algum setor, e esse setor geralmente é uma mineração. Tá? Então, se a gente for ver, não, tudo bem, eu tenho aqui o adubo, mas de onde vem o adubo? Ele vem de uma indústria de mineração, ou ele vem de uma indústria do processamento do petróleo, como, por exemplo, é o caso da ureia. Tá? Nem todo mundo parou para pensar, mas a ureia é um derivado do petróleo, e é o principal fertilizante nitrogenado que a gente usa em termos comerciais. Então, o que a gente está propondo de visão, de expansão da visão, é que o agronegócio, então, o sistema agroindustrial, ele não começa na ureia dentro da fazenda. Ele começa antes, lá na Petrobras, que vai produzir essa ureia,
a partir de uma amônia, que por sua vez é retirada do ambiente, da atmosfera, com um consumo enorme de energia e utilizando um derivado, utilizando o petróleo, basicamente. Tá? E a gente podia falar de outros elementos, como, por exemplo, fósforo e potássio, que são muito importantes, são rochas, né, são minerais, portanto, não renováveis. Minerais são não renováveis, o que a gente tem é o que tem para usar. Tá? Então, também, um adubo nitrogenado, fosfatado, ele não surge do nada, ele vem de uma mina. E nem todo mundo para pensar que o Brasil é um grande importador desses fertilizantes. O Brasil não é suficiente, aliás, ele está muito longe da autossuficiência desses fertilizantes. Tá? Então, quando a gente gosta muito de falar que o Brasil é um grande produtor do agronegócio, que o nosso agronegócio é muito grande, é muito competitivo, que o Brasil exporta para quase o mundo inteiro, mas a gente esquece de mencionar que a gente tem que importar os nossos fertilizantes, senão a gente não vai conseguir produzir nada aqui, ou muito pouco. Tá? Então, de novo, começa bem antes da indústria, que a gente conhece pela indústria de insumos, e não acaba no consumidor. O que acontece depois do consumidor? O que acontece com os nossos dejetos, né? Os nossos rejeitos, fezes, urinas, etc. A gente podia perguntar o que acontece com os nossos corpos, por exemplo. Tá? Então, se a gente quiser realmente ter uma visão circular do mundo, ou dos sistemas produtivos, a gente tem que começar bem antes da indústria de insumos e a gente tem que terminar bem depois do consumidor final. Então, a famosa expressão da fazenda para o garfo é uma expressão, na minha forma de ver, extremamente ultrapassada, démodé. Na verdade, a gente tem que imaginar que é da natureza para a natureza. Tá? E se nós não pensarmos de uma forma circular, a gente nunca vai fechar essa conta. Nunca vai fechar essa conta do ponto de vista biogeofísico, digamos assim. Então, eu particularmente, eu fico muito preocupado, né? A gente escuta muitos colegas, a mídia, os representantes da agricultura falarem que o nosso agronegócio é o mais sustentável do mundo, né? E esse tipo de coisa, e isso não é verdade, isso não se sustenta cientificamente. Tá? Por exemplo, fósforo e potássio, minerais não renováveis. Se a gente não começar a pensar em reutilizar os nossos dejetos, não os nossos, mas obviamente dos animais, isso é óbvio, né? A gente nunca vai fechar esse ciclo. As rochas vão terminar e elas já estão se exaurindo, o caso do fósforo e do potássio principalmente são muito evidentes, e acabou, não vai ter mais fertilizante, se a gente não der uma forma de reutilizar isso. E veja bem, eu não estou nem falando da questão de resíduos, de emissões de gases, de efeito estufa, de uso da água, que a gente tudo pode colocar isso dentro do nosso contexto também. Porque, de novo, na visão tradicional de agronegócio, tá, a água surge como que de graça, do nada, tá, a gente faz o que quiser com água usada, tá, os efluentes, como se, né, fosse de graça da natureza. E a gente sabe que isso não é de graça. A natureza tem um custo para conseguir renovar esses recursos que parecem gratuitos. Então, se a gente não tiver uma visão mais circular dos sistemas, não vai funcionar. O paralelo que eu sempre gosto de dar é com a indústria automobilística, que é considerada, entre aspas, uma das indústrias mais poluentes, digamos assim, ou mais impactantes, e é uma indústria que já está muito preocupada com isso há muitos anos. Tá? Então, se a gente pegar o caso da Renault, por exemplo, é um caso clássico aí, na França principalmente, né? Eles têm toda uma preocupação de um carro usado, carro que não dá mais para usar, velho, tá? Eles têm toda uma preocupação de desmanchar, de reutilizar, de fazer circular todos aqueles materiais que compõem aquele carro. E se a gente for ver, em várias outras indústrias, eles já têm essa visão do circular. Por exemplo, né, coisa óbvia, tentar reciclar embalagens, etc. E nós, na agropecuária, a gente não para pensar. Resumindo, o nosso agribusiness, ele é uma tirinha pequenininha, onde a gente coloca a nossa lupa, e se a gente realmente quiser fazer uma análise mais completa, eu tenho que subir esse zoom e eu tenho que começar a ver as coisas circulares. De onde vêm os insumos, para onde vão todos os resíduos que a gente produz e que a gente utiliza. Se falar de animais, por exemplo, a gente já fala há muito tempo, se nós da produção animal não fizermos um uso racional dos dejetos animais, nunca a gente vai poder sequer pensar em dizer que a gente é sustentável, de forma alguma. Tá? Então, esta é a necessidade de expansão dessa concepção que a gente tem proposto e tem refletido e escrito um pouquinho a respeito, Camila. E é importante colocar, eu acho, que
esses conceitos não são conceitos de quem é contra a produção animal, de quem acha que tinha que parar com tudo isso. Não é isso, né? É uma questão de sobrevivência a médio prazo aí para a atividade agropecuária, né? Então, nós que somos da produção animal deveríamos estar preocupados com isso. Eu acho que um dos motivos que leva as pessoas a discutirem menos do que deveria esse tipo de tema, professor, é a confusão a respeito do conceito da sustentabilidade, né? A gente tende a achar que é um problema unicamente ambiental, e que, na verdade, não é assim, né? A gente tem... o termo não é bem esse, mas tem esferas diferentes da sustentabilidade, né? A gente tem a esfera econômica, então, para o produtor, para a indústria, e tem também a esfera social, né? Então, a gente deveria estar preocupado dentro da produção animal também com esses aspectos, né? Para dizer que é uma atividade sustentável. Sem dúvida, né? A gente nem falou das outras duas dimensões, né? A gente ficou só na ambiental, ou seja, o nosso, entre aspas, conceito de sustentabilidade que a gente tem empiricamente aplicado, ele não sustenta uma das três dimensões. As outras não precisam bem falar. Então, assim, é uma banalização do uso do termo sustentável. Isso é uma coisa que me gera muita preocupação, entendeu? Preocupação científica, preocupação prática. Isso que você falou, né, é uma coisa que é uma das que mais me preocupa. Quando a gente, né, que trabalha com produção animal, começa a levantar essas questões, existe um preconceito enorme em relação a essas posturas, enorme. Logo, as pessoas começam a te olhar, não, mas você é contra a produção animal, nossa, você está jogando contra o nosso time, e não tem nada disso. Muito pelo contrário, Camila. Exato. Aqui, os negacionistas, eles são os que mais estão jogando contra a produção animal. Porque, como eu sempre digo, é jogar para baixo do tapete um problema que, na verdade, nós estamos enfrentando de cabeça erguida. Então, o primeiro passo para se resolver um desafio, um problema que a gente tem na vida, qualquer um de nós, não é esconder o problema para debaixo do tapete, é reconhecer que ele existe. Então, quando eu não reconheço que existem problemas associados, tá, à produção animal ou à produção agropecuária de uma forma geral, ou a qualquer tipo de produção, isso é uma coisa que não nos ajuda em nada. E eu me preocupo muito com isso, entendeu? Porque a gente vê... Isso não é nada científico. Como eu sempre digo, nós somos cientistas. Então, o cientista, antes de mais nada, claro que ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz, mas ele não pode ser aquela paixão cega. A gente sabe, paixão cega não leva ninguém a lugar nenhum, só um problema muito sério. Relacionamentos abusivos. Não é um problema sério. Então, a gente tem que tirar essas cortinas, tá? Enxergar as coisas e, do ponto de vista científico, atacar esses problemas de cabeça erguida, né? De peito aberto, de forma transparente. Tá? E eu fico muito preocupado com essa onda, ou esse momento de negacionismo que se vive, porque são informações e são, digamos assim, conclusões que estão mais do que consolidadas na ciência. Não sou eu que estou dizendo o que eu acho, isso está mais do que consolidado. Obviamente, existem vários dilemas, várias coisas que não são 100% certeza, mesmo porque nada na ciência é 100% certo. Tá? Então, se a gente for falar, por exemplo, emissão de gás de efeito estufa que leva ao aquecimento global. Isso não é unanimidade. Não é unanimidade. Tem 0,5% dos cientistas que negam isso. E nós não podemos dizer, com 100% de certeza, que realmente o problema do aquecimento global se dá, em grande parte, pela emissão de gases. Nunca se pode afirmar nada com certeza na ciência. Mas se tem 98% ou 99,5% dos cientistas que já estudaram e já concluíram isso, por que eu vou ser aquele 0,5%? Entendeu? Então, assim, não é inteligente, não é racional para nós, cientistas da produção animal, nós continuarmos negando coisas que são óbvias, que meus filhos de 13 anos já sabem há muito tempo. Entendeu? Isso me preocupa muito, cara. Sim. E aí, qual que é a proposta para contornar, para evoluir esses temas? Como é que a gente resolve o problema da análise, pelo menos?
Ok. Então, uma expressão que eu sempre gosto de usar é a questão da expansão da nossa visão de mundo, tá? Ou a expansão da nossa visão da produção animal. Então, se eu trabalho com qualquer espécie que seja, eu não vou me preocupar em só olhar a fazenda, ou a granja, ou o rebanho. Eu vou sempre tentar olhar, botar minha lupa mais para cima, como eu digo, ver o que vem antes, ver o que vem depois, qual é o impacto social de tudo que eu estou fazendo, quais são as demandas que o meu consumidor lá na frente tem. Então, eu gosto muito de usar essa expressão, que a gente precisa expandir a nossa visão do mundo, nossa visão de produção animal, nossa visão da fazenda. Isso quer dizer que todos nós temos que ser multidisciplinares, como, por exemplo, vocês são no LEA e a gente tenta ser no LAI? Não, claro que a gente vai continuar necessitando super especialistas, mas os super especialistas, de vez em quando, eles têm que olhar algumas outras coisas além daqueles papers que eles estudam o dia inteiro, porque o mundo não é aquilo ali. Aquilo ali é uma parte muito pequena do problema. Então, estar aberto a ter uma visão mais holística das coisas me parece o primeiro passo, tá? E, do ponto de vista prático, cada vez mais tentar trabalhar com equipes multidisciplinares. Tá? Então, falando especificamente da academia, né? Você começa a trabalhar com colegas que têm competências e pontos de vista diferentes. Então, você pega aquele que é bem tecnicista, você pega o nutricionista, você pega o geneticista, você pega aquele que vai analisar o impacto ambiental, você pega aquele que está preocupado com o que o consumidor lá na frente vai exigir, porque se não tiver esse consumidor não tem nada disso aqui para trás. Você pega alguém que entenda da sociedade, né? Um sociólogo, um economista, um antropólogo, um psicólogo, enfim. Cada vez mais a gente vai ter que começar a trabalhar em visões mais amplas para tratar os nossos problemas. Tá? Então, de novo, não é abrir mão da especialidade, não é isso, mas é entender que só isso não vai ser suficiente para resolver o problema. A gente podia falar, por exemplo, do problema do coronavírus. O problema do coronavírus é um excelente, né, triste, mas um excelente exemplo de que as coisas do jeito que a gente vinha trabalhando não funcionaram. Não funcionaram. Tá? O mundo sucumbiu a um vírus, tá? Porque mostra que a forma como a gente está organizado não está funcionando. Não funciona. Então, são essas visões muito segmentadas das coisas, tá? E eu acho que é interessante de dizer que esse bate-papo aqui está sendo norteado por um texto que você escreveu, né, lá no Boletim do Live, que inclusive depois vai ter esse merchan também, que fala que esse processo foi puxado aí pela economia circular, pela economia ecológica, né, que você citou, a economia circular. Eu acho que é interessante, isso é um conceito que às vezes dá um pouco de nó na cabeça das pessoas também, ainda não é um conceito muito comum de ser explorado, né? Se a gente tem dúvidas a respeito do que é agronegócio, imagina a economia ecológica, a economia circular. O que são esses campos que também se propõem a ter essa visão multidisciplinar, que força a gente a pensar um pouquinho fora dos nossos segmentinhos? Ok, então, assim, eu acho que tem uma coisa importante nisso tudo, que é o termo que você falou, né, economia ecológica. Economia ecológica é um braço, digamos assim, da economia, das ciências econômicas, tá, que surge, obviamente, mais recentemente, diante de todos esses problemas, né, de insustentabilidade, vamos chamar assim, que a gente observa, e é um ramo relativamente novo, tá, muito embora ele venha da década de 70, ele é uma coisa extremamente nova, tá. E ele não está, a economia ecológica, enquanto ciência, digamos assim, ela não está enraizada nos cursos. Só para dar um exemplo, neste ano eu consegui, com muito esforço, rever toda a minha disciplina de economia, que a gente trabalha na graduação, para deixar ela pelo menos 50%, a economia neoclássica tradicional, que são os livros-textos que a gente chama, e a economia ecológica, tá? É uma área que vem se abrindo e que traz uma perspectiva enorme de pesquisa, de solução de problemas práticos e etc. Tá? Então, a economia ecológica é esse braço da economia
que a gente até pode falar um pouquinho mais, se você quiser, eu posso tentar fazer um paralelo aí para frente, tá? Então, a economia ecológica é um braço das ciências econômicas. Quando a gente fala em economia circular, ela não é exatamente um braço, ela é um conceito mais específico, tá? Ela é um conceito mais específico que ele deriva, não podemos negar, de uma visão ecológica de mundo, de que é aquela coisa que a gente sabe, né? Sabe, mas nem sempre parece que sabe, né? Porque nós estamos num planeta finito, totalmente finito. Não entra e não sai nada aqui. Tá? A única coisa que entra aqui é a energia do Sol, um pouquinho de energia da Lua, mas, enfim, é um planeta totalmente finito. É aquela brincadeira, não existe lixo, né? Não existe jogar fora. Não existe o lado de fora. Tá? Então, essas coisas, por mais batidas que possam parecer, diz, todo mundo sabe disso. Mas, na prática, a gente não coloca em prática. Esse é o problema. Então, a expressão economia circular é uma concepção, digamos assim, de olhar um sistema produtivo de que tem que entender que é isso, que nós temos que fazer circular as coisas. Tá? Porque não tem criar nada. O famoso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Lavoisier falava isso em 1700 e pouco. Tá? Então, a economia circular ela vai entender isso. Ela vai se preocupar, então, com a origem de todas as nossas... E aí, aplicando, né, numa produção animal, por exemplo, a origem de todas as nossas matérias-primas, todos os equipamentos, de onde vem isso e para onde que isso vai depois de ter sido utilizado. Tá? Então, a economia circular é essa expressão que significa tipo uma filosofia de enxergar qualquer sistema produtivo. Tá? Então, isto é o que a gente chama de economia circular, uma coisa mais específica, tipo um approach, uma concepção que a gente pode aplicar para qualquer segmento. Tá? E aí, se você quiser, a gente pode tentar fazer um paralelo, então, o que é essa economia ecológica, tá? Nova, entre aspas, né? E o que é a economia tradicional, aquela que a gente acredita, ou que acreditava, aquela que a gente ensina, aquela que guiam os mercados, tá? E a gente, se você quiser, se tiver tempo, a gente pode tentar fazer um pouco desse papel. Acho que vale a pena. Uhum. Acho que sim, acho que vale a pena. E daí, o que é a proposta, então, do agroecossistema, professor? Que a gente está falando de evoluir do agronegócio para o agroecossistema. Então, eu particularmente, eu não gosto muito de neologismos, né? Eu não gosto de ficar assim, sabe, a gente inventa uma palavra nova, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Eu particularmente não gosto muito disso, tá? Não gosto, tento evitar isso daí. Mas veja bem, quando eu falo em agronegócio, eu estou falando agro e eu estou falando em negócio, mas e o ambiente? E a ecologia? Tá? E a natureza? Quando eu falo em sistema agroindustrial, eu estou falando de sistema, eu estou falando do agro, estou falando industrial. E o ambiente, a ecologia. Então, o que a gente está tentando começar a usar é incluir a partícula eco dentro desses conceitos. Então, eu não trabalharia mais com o sistema agroindustrial da suinocultura. Vou dar um exemplo em homenagem ao professor César Augusto, se a gente vê aí. Eu começaria a usar a expressão sistema eco-industrial da suinocultura. Simplesmente tentaria colocar o eco. Claro que não, né, fica burocrático, fica muito comprido, né, mas no sentido de, digamos assim, na intenção de tentar mostrar que sim, tudo bem, eu trabalho com a suinocultura, mas eu não estou deixando de lado o impacto ambiental disso, que eu também vou tratar no meu sistema produtivo. Então, seria o sistema agro-eco-industrial da suinocultura, ou o sistema agroecoindustrial da produção de leite bovino, o sistema agroecoindustrial equino, o que a gente quiser imaginar. Tá? Eu tenho muita dificuldade de achar que vai pegar isso daí. Não creio que vai pegar, tá? Porque vai ficando muito burocrático. Mas o que é importante na prática, Camila, é que a gente comece a considerar essa expansão de visão e esta questão de que os nossos sistemas produtivos, tá, precisam considerar os impactos que a gente tem. Eu estou falando mais ambiental aqui, e quando a gente fala em sustentabilidade, a gente cai mais para o ambiental, né? Mas, obviamente, a gente teria que incluir as outras duas dimensões também. Tá? Mas se a gente conseguisse, pelo menos, incluir a dimensão ecológica, é um grande avanço. Tá? Então, a gente tem proposto isso, tentar incluir essa partículazinha eco, né? Então, eu não tenho mais
um sistema agroindustrial, eu tenho um sistema agroecoindustrial. Alguma coisa nesse sentido aí. Legal. E, professor, você pode falar um pouquinho do seu trabalho de pós-doc, em que você abordou exatamente isso? Se quiser deixar referência aí para o pessoal que se interessar, quiser se aprofundar no assunto. Ok. Então, na verdade, tudo isso que eu tô te contando aqui, né, isso não, assim, eu não vou dizer que foi por acaso, mas eu descobri isso tudo quase que por acaso, tá? Que é o que eu conto nesse texto aí que a gente colocou no boletim, né? Eu, quando fui, o meu objetivo da minha pesquisa de pós-doutorado era quantificar os fluxos de nitrogênio, de fósforo e de potássio nos cinco principais sistemas agroindustriais de produção de proteína animal no Brasil. Então, carne bovina, leite bovino, carne de suínos, carne de aves e ovos. Então, o que eu queria? Eu queria estimar quanto que esses cinco sistemas eles consomem desses nitrogênio, fósforo e potássio, e, obviamente, eu tinha que desenhar a cadeia inteira. Então, quando eu fui lá e desenhei o meu tradicional sistema agroindustrial, vi, mas ele não tem começo, ele não tem fim? De onde vem o NPK que chegou na indústria de fertilizante? Ele não caiu do céu. Tá? E depois que a gente morre, depois dos nossos excrementos, para onde vai tudo isso? Então, eu tive que desenhar uma cadeia completa, efetivamente completa de produção. E mais do que isso, eu não só desenhei esquematicamente, mas eu modelei isso matematicamente. Então, eu representei todos esses fluxos por meio de equações matemáticas, tá? E você sabe, a matemática, se a gente faz tudo direitinho, obviamente, a matemática não tem como enganar ela. É a questão da contabilidade, ela tem que bater, né? Não tem como fazer mágica, não tem como eu tirar nitrogênio da cartola, não tem como eu pegar fósforo, que é um problema seríssimo ambiental, e jogar debaixo do tapete, porque não tem debaixo do tapete. Então, pela necessidade de modelar matematicamente todos esses fluxos, eu fui me despertando e me apavorando, na verdade, me assustando, de ver de onde vinha tudo isso. Então, é aí que a gente começa a rastrear, digamos assim, de onde vem o nitrogênio, para onde vai o nitrogênio depois que a gente consome as coisas, para onde vai o nitrogênio das fezes, dos dejetos dos animais. Tá? Então, essa foi basicamente a minha pesquisa, estimar esses fluxos para essas 5 cadeias produtivas durante 23 anos. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei feliz, porque, na verdade, eu consegui fazer uma análise dinâmica durante 23 anos, começando em 92, tá? Então, eu consegui ver, e eu tinha muito uma preocupação e uma vontade de tentar mostrar, até digamos assim, para tentar mostrar que a produção animal vem avançando e vem evoluindo. Eu tinha uma hipótese muito legal que eu consegui comprovar, que os nossos sistemas de produção animal estão mais eficientes, estão muito mais eficientes, que eles ganharam eficiência nesses 22 anos. E qual foi o principal indicador de eficiência que eu usei? Foi o seguinte, de tanto de nitrogênio que eu entro num sistema de produção, quanto eu consigo sair de fato no produto. Tá? Então, por exemplo, 100, vamos pegar números redondos e hipotéticos. De 100 quilos de nitrogênio que eu coloco na minha suinocultura, de novo, para dar um exemplo, seja via ração, seja via concentrado, seja via milho, seja o que for, de 100 quilos que eu coloco na minha suinocultura, quantos quilos eu faço aparecer lá na carne suína que está no prato do consumidor? Então, isso é um indicador de eficiência, talvez o mais importante. Eu gastei 100 para conseguir alimentar o meu consumidor de carne suína com quantos quilos? Tá? Então, eu tinha uma hipótese de que os nossos sistemas, 5 sistemas nos 23 anos, nós tínhamos evoluído nisso. Eu tinha muito claro para mim que eu ia conseguir mostrar isso. Tá? O que eu estou dizendo querer evoluir? O que a gente consegue colocar na carne suína hoje, tá? A gente aumentou muito a nossa eficiência do que nós fazíamos há 22 anos atrás. Falando de forma diferente. Eu não vou ter esses números redondos na cabeça, então não vou dar nenhum número para não pisar na bola. Mas de cada 100 quilos que eu usava na produção de suínos em 92, tá, eu consigo fazer proporcionalmente, chegar muito mais desses 100 quilos na carne suína hoje do que eu fazia, do que eu conseguiria há 22 anos. Porque os nossos sistemas estão mais eficientes, estão mais produtivos, a gestão melhorou muito.
a genética melhorou, a nutrição melhorou. E foi legal porque o meu modelo mostra isso. Eu consegui, né, os meus dados mostraram que os meus 5 sistemas avançaram em termos de eficiência no uso de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Claro, eles não avançaram no mesmo passo. Então, por exemplo, a avicultura de corte foi a que, em primeiro lugar, avançou. É o que eu sempre digo, a avicultura de corte no Brasil é de se tirar o chapéu. Não tem comparação, ninguém bate nela em termos de eficiência. Depois deve vir aí uma suinocultura, tá? Depois deve vir aí produção de leite, e a coitada da nossa pecuária de corte é a pior de todas. Isso aí ela perde para qualquer um em termos de eficiência no uso de recursos. Então eu consegui mostrar que nós melhoramos muito nestes 22 anos, e fiquei feliz com isso. Olha, somos mais eficientes. O problema, depois eu até posso contar em outros momentos, o problema é que o revisor do meu artigo ele ficou me cutucando. Eu digo, mas em termos absolutos? E em termos absolutos, você não vai colocar os números? Eu digo, tá bom, vamos botar todos os números. Então, muito embora nós tenhamos melhorado muito a nossa eficiência em termos relativos, o fato é que os 5 sistemas no Brasil, nos 22, 23 anos, de 92 até hoje, eles cresceram absurdamente em termos de volume. Então é assim, eu estou unitariamente mais eficiente, mas eu aumentei muito a minha produção. E aí isso é um problema ambiental. Porque não adianta eu estar unitariamente mais eficiente se eu aumentei muito em termos absolutos a produção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos pegar um suíno. Eu estou muito mais eficiente na produção de um suíno, não tenha dúvida. O problema é que nesses 23 anos, sei lá quantas vezes... Está produzindo muito mais suíno. Dupliquei, quintupliquei a produção de suínos. Então, assim, eu mostrei uma coisa boa, né, que mostra como a ciência animal evoluiu muito, mas, por outro lado, eu tive que reconhecer que como a nossa produção animal aumentou absurdamente, em termos de geração de resíduos, nós estamos poluindo muito mais hoje do que nós poluímos há 23 anos. Você está entendendo? Então, a ciência é assim, tá? E foi esse trabalho, então, que, sem querer, me mostrou que nunca eu ia conseguir fazer uma análise dessa se eu quisesse pegar só aquele trechinho do insumo até o consumidor. Nunca eu ia conseguir fazer essa análise, porque as coisas circulam, a vida circula. Ela não é linear assim, tá? Então, basicamente, foi esse o trabalho aí que você me perguntou que a gente fez no pós-doutorado. Super interessante. A gente tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa e eu vou complementar ela com uma outra pergunta. A Tainara perguntou para a gente, ela é graduando em zootecnia, como que a gente faz para vender esse peixe, para aplicar isso dentro da propriedade? Como é que a gente torna palpável para o produtor esse tipo de preocupação? E como é que a gente convence ele a melhorar? E como que a gente dá meios para ele melhorar a eficiência dele em uso de recursos dentro da propriedade? Olha, essa é uma pergunta complexa. Parece que não, mas ela é muito complexa, tá? E eu vou ser muito realista, né? Quem me conhece sabe que eu sou pragmático, né? Não tem muito papas na língua. Eu acho o seguinte, eu acho que essa não é uma preocupação dos produtores. Não é uma preocupação dos produtores hoje. Se eu chegar num produtor que está lá passando um monte de dificuldade, coitado, que está com uma margem de lucro baixíssima, e chegar e falar para ele, não, veja bem, vamos aqui tentar fazer alguma coisa, porque o senhor está poluindo aqui para o seu leitão. Eu não vou ser bem Essa é a última das prioridades dele. Então, eu, né, assim como cidadão, eu tenho uma preocupação antes dessa. Eu acho que nós precisamos melhorar as condições de vida da produção dos produtores, a gestão dos produtores, até para dar condições a ele de ver que ele está mal, que ele está perdendo dinheiro em grande parte, que ele tem condições de melhorar financeiramente e também ambientalmente. Então, veja bem, eu não estou dizendo com isso que nós, quem trabalha com produtor, deixa isso de lado então que é bobagem. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação à nossa postura prática, tá? Então, o que eu estou querendo responder? Se o meu produtor, que a gente está considerando, é uma granja, que já está bem avançada, já tem a tecnologia ali na ponta, é o que eu chamo, já está na fronteira agrícola, como a gente fala em economia. O produtor já tem uma gestão adequada, com este produtor, ele está preparado para conversar comigo sobre outras coisas. Sobre a parte ambiental, sobre a parte social. Agora, se eu chego num outro produtor, que, coitado,
está ali claramente sucumbindo a N problemas e quiser trazer pronto isso daqui, eu vou ter problemas. Então, eu acho que depende de caso a caso. Eu acho que deve ser uma missão de todos nós trabalharmos para que melhore para todo mundo, para todos os produtores, mas a gente tem que ser muito responsável no sentido de não ser utópico e de respeitar as condições de vida dos produtores. É o que a gente vê, eu chegar numa... É o que eu falei, eu vou lá para a Europa, chego numa granja, está tudo bonitinho, uma maravilha, é fácil falar de sustentabilidade aqui. Agora, quando a gente vai aqui numa granja, que o produtor muitas vezes não tem acesso à informação, não tem gestão, que é uma coisa que a gente se preocupa, os nossos laboratórios trabalham com isso, tentando mostrar que ele tem que ter gestão. E eu vou querer falar para ele que não, ele tem que cuidar do bem-estar do animal, ele tem que cuidar do ambiente, etc. Vai ser uma conversa muito difícil. Então, acho que todos temos que trabalhar para melhorar as condições de vida dos produtores e, com calma, começar a mostrar para ele que o futuro dele, no longo prazo, vai depender dele começar a fazer as coisas direito. Porque senão ele vai ter problemas. Ele vai ter problema com a lei. Se não for com a lei, ele vai ter problema com o consumidor. Como eu sempre digo, e alguns dão risada, pessoal, a gente só existe porque existe consumidor. Eu sei que isso é uma conversa de marqueteiro e você sabe o que eu acho de marketing. Né? Você sabe muito bem o que eu acho de marketing. Eu detesto marketing. Tá? Mas isso é uma coisa que nós não podemos negar. Nós produzimos porque existe um consumidor. Se o consumidor algum dia chegar, não compro mais, acabou tudo. Acabou tudo. Então, se a gente continuar negando alguns problemas que a gente sabe que existem, não dá para esconder mais do consumidor. Pessoal, na era que a gente vive de tecnologia de informação, a informação está por aí, inclusive muitas delas são falsas, né? Mas elas estão por aí. Eu não vou mais conseguir enganar os consumidores. Tá? Então, assim, eu não posso deixar de considerar que ele é uma parte importante disso tudo. Então, se eu continuar fazendo tudo errado dentro da minha fazenda, e isso cai na boca do povo, eles vão chegar e vão dizer, olha, eu não consumo mais. Só para dar um exemplo muito claro, vide, por exemplo, o percentual de vegetarianos que aumenta no Brasil, e aumenta significativamente. Tá certo? E em grande parte, por que aumenta? Porque são pessoas que não aceitam mais os sistemas de produção que a gente tem, não aceitam mais. E não adianta dizer que é bobagem do consumidor, é frescura do consumidor, é o que a gente sempre diz em economia, não interessa as razões. Se ele falar não consumo mais, acabou. Acabou. Não interessa o que não vai consumir mais. Então, assim, a gente ignorar que nós fizemos coisas erradas e continuar ignorando isso no médio, no longo prazo, a gente não vai ter mercado. É isso que acontece. Você está entendendo? Então, assim, é uma preocupação de todas elevar o nível de tudo, de todas as dimensões. Mas eu acho que a gente, técnicos, né, nós temos que ter bom senso de saber a hora de falar e como falar isso com o produtor, senão ele vai fechar a porteira na nossa cara com uma certa razão, tá? E não vai nos levar a lugar nenhum. Ou seja, se a gente está querendo trabalhar qualquer aspecto de sustentabilidade, de emissão, de eficiência, a gente tem que primeiro priorizar a sustentabilidade econômica, né? Ele precisa conseguir se sustentar a sua família, sustentar a sua produção para começar a pensar em aspectos relacionados ao ambiente, ao bem-estar animal, né? A gente fala muito disso do bem-estar animal, que só existe bem-estar animal quando há bem-estar humano, né? Depois que o cara tá com o bem-estar dele em dia, que ele vai começar a pensar no bem-estar do animal. Então, segue a mesma lógica, né? Uma coisa não substitui a outra. Você não pode simplesmente atropelar o produtor e dizer que ele tem que mudar as práticas de manejo, tem que mudar tudo, se ele não tiver a gestão dele, se ele não conseguir sobreviver com aquela produção, né? Uhum. E não é uma questão só de priorizar o que é mais importante. Não é só isso, né? E aí é um processo, né? Eu sempre gosto de falar da questão da extensão, né? A gente precisa levar informações aos produtores, né? A gente precisa capacitá-los para que eles entendam esse mundo que a gente está vivendo e entendam esses desafios. Então, assim, o que eu gosto de imaginar? Eu gosto de tentar imaginar que a gente tem condições de ajudar a informar o produtor para que ele demande isso. Ele que diga, não, eu quero mudar alguma coisa porque eu formei a minha opinião de que se eu continuar assim não vai ser legal. Tá? Então, eu gosto muito dessa visão, né, extensionista de diálogo, no sentido de não chegar e levar uma coisa pronta, obrigar ou exigir,
mas dá condições a ele de ele perceber que isso é importante. E ele dizer, não, então eu quero que você me ajude também nessa parte ambiental, por exemplo. Muito bom. Professora, a gente tem mais 5 minutinhos, eu vou fazer só mais uma pergunta, então, aproveitando esse gancho, como é que a gente ensina os nossos técnicos em formação, os nossos alunos de zootecnia, de veterinária, de agronomia, de todo mundo relacionado aí ao agronegócio, a começar a pensar desse jeito? Porque se a gente precisa que o extensionista ensine o produtor a pensar nessa linha de raciocínio, primeiro a gente precisa que o profissional comece a pensar dessa forma, né? A gente sabe que hoje muitos não sintonizaram ainda essa necessidade, ainda não estão nessa linha, né? Como é que a gente introduz isso nos nossos futuros extensionistas, nos nossos futuros profissionais? Esta, Camila, é uma questão chave, e eu, assim, com toda a minha sinceridade e respeito, vou falar o que eu acho disso. Eu acho que a academia faz um desserviço em relação a isso. Tá? Ultimamente, eu tenho estado assim, preocupado. Antes eu ficava triste, agora eu estou preocupado, tá, com o nível de lavagem cerebral que muitas vezes a gente mesmo, a gente que eu digo docentes, a gente faz com os nossos alunos. Tá? E como é que eu vejo isso? Eu vejo isso pelas posturas de alguns jovens, de alguns alunos. Tá? Então, assim, veja bem, se os docentes, né, que estão ali na ponta disso tudo, se eles continuarem reproduzindo os mantras, né, sabe, os mantras que você reproduz e reproduz de uma forma assim, automática, assim, para falar bem respeitosamente, se você continuar reproduzindo mantras, que você vai contribuir para a formação do nosso aluno? Você não vai contribuir nada, você vai contribuir para um aluno que vai sair da faculdade achando que o agronegócio é a coisa mais sustentável e linda do mundo, que não tem problema nenhum, que qualquer coisa que você fale de contrário, ele vai dizer que, sei lá, você é contra ele, que você é, sei lá, o que geralmente chamam de comunista, né? Eles adoram chamar de comunista, tá? Não sei de onde vem essa bobagem, tá? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, tá? Dentro da academia. Então, acho que isso nós docentes, tá? Nós tínhamos que conversar mais sobre isso para que a gente possa ajudar o nosso aluno a ver mais longe, não ver mais perto. Eu acho que o papel de um educador é sempre ajudar a expandir a visão de mundo dos educandos e nunca restringir a visão de mundo do educando. Tá? Então, eu me preocupo muito com isso, cada vez eu me preocupo mais, porque a gente vê, né? A gente conversa com os alunos nos dizem. Tá? Então, assim, é uma onda de negacionismo gigantesca, tá? Que, aliás, que a gente vive não só na academia, mas vive em tudo, né? As pessoas negando coisas evidentes. Tá? Eu me preocupo muito com isso. Então, sou muito preocupado do que acontece dentro da academia. E olha, o aluno, né, que consegue fazer uma agronomia, uma veterinária, uma zootecnia durante 5 anos e sair com uma visão diferente do que 80%, 90% dos professores vão falar para ele, é um guerreiro. É um guerreiro, tá? Então, assim, 9 contra 1, né? 9 vai falar que está tudo muito bem, que tudo é bobagem, 1 vai tentar mostrar para o aluno que o buraco é um pouco mais embaixo, que ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Então, assim, eu não culpo os alunos, tá? Não culpo. Eu acho que é uma visão muito restrita que a nossa classe tem disso tudo. E de onde vem isso? Também não é culpa dos colegas. É culpa, entre aspas, do sistema. O sistema nos fez altamente especialista. E pior, o sistema nos fez altamente competitivos entre nós. Então, é quem publica mais, quem produz mais. Então, para eu publicar de uma coisa de impacto, eu tenho que ter uma visão bem restrita de uma coisa. Essa visão restrita me tira a capacidade de ver o mundo de uma forma expandida, de uma forma holística. Então, assim, como a gente chama em economia, a estrutura de incentivos dentro da academia foi muito perversa para uma mega especialização, tá? E tirou muitas vezes essa capacidade da gente enxergar um mundo maior, e a gente reproduz isso para os alunos. E os alunos... Voltamos. Olá. Voltamos. Então, estava comentando sobre a estrutura que faz com que a gente reproduza, nós, docentes, os colegas e, por tabela, os alunos, né, acabem reproduzindo
conceitos questionáveis hoje, né? Limitados. Limitados. Então. Mas era isso que então você tinha perguntado, né, por onde começar. Uhum. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é alguma coisa, né? A gente tem que aumentar a comunicação, melhorar a comunicação, diminuir preconceitos, tá? Conversar com colegas de áreas diversas, baixar as nossas armas, né? Não que negócio que eu pesquiso é o mais importante do que você pesquisa, tá? E nós temos que nos abrir mais, e nós temos que literalmente se desarmar, né? Ninguém assim. E eu acho que a sociedade brasileira passa também por um momento complicado, assim, né? Os nervos estão à flor da pele. Então, assim, a gente tem que se desarmar. Ninguém está aqui querendo ir contra o trabalho de ninguém. Vamos sentar junto, vamos conversar, tá? Sim. Esse ano, vou compartilhar com vocês uma coisa que foi muito legal. Esse ano, né, você sabe, é um ano atípico, né? A gente está fazendo as aulas tudo remotamente. Aí, teve uma semana lá que umas 2 ou 3 alunas me escreveram, né? Me escreveram assim, sabe, professor, desculpa a sinceridade, mas a gente não sabe mais em quem acreditar. A gente não sabe mais em quem acreditar. Porque na sua aula o senhor fala uma coisa, na outra aula o outro fala que não é isso, que é outra coisa, então a gente não sabe mais em quem acreditar. E aí o que eu falei para elas é o seguinte, olha, não é uma questão de em quem acreditar. As pessoas têm pontos de vista diferentes, isso é bom. Isso é bom, por isso que chama uma universidade. Se todo mundo pensasse igual, ia ser uma igreja. Não ia ser uma universidade. Ia ser uma igreja. Ia ter uma verdade absoluta que todo mundo ia seguir. Então, assim, que bom. Primeira coisa, isso não deve incomodá-las. Isso vocês devem olhar isso como uma coisa positiva. Vocês têm pontos de vistas diferentes e vamos trabalhar com isso. Agora é o seguinte, quando alguém fala alguma coisa para vocês, vocês têm que perguntar quais são os fundamentos. Aí você vai pedir para o professor, né, respeitosamente, qual é o fundamento daquilo que ele está falando. E aí o professor, respeitosamente, ele vai ter que te dar um fundamento, ele vai ter que te dar uma explicação, ele vai te sugerir alguma literatura e etc e tal. Então isso é positivo. Então eu tentei falar para ela, né, e eu percebi que foi um alívio enorme para a turma. Assim, não tem uma verdade absoluta. Nós temos pontos de vista diferentes. E, de novo, a ciência não tem uma verdade. Então, assim, nunca um vai poder dizer que o outro está totalmente errando. A gente tem crenças diferentes, ideologias diferentes e fundamentos diferentes. Mesmo porque a gente vem de áreas diferentes. Isso não é ruim, isso é bom. Só que o que a gente tem que fazer, então, é conversar, dialogar e trazer os nossos argumentos. Então, veja só, os coitados dos alunos estavam preocupados com isso. E, na verdade, não tem que se preocupar. Isso é positivo, isso é bom. Eu posso conversar com qualquer colega. Eu converso a hora que quiserem com qualquer colega. Eu posso dizer uma coisa, ele pode dizer que é diferente, a gente vai discutir numa boa e está tudo bem. Eu vou apresentar meus fundamentos, as minhas referências, ele vai apresentar as deles e bola para frente. Isso não é um problema. Tá? Isso é uma solução. Nós temos que criar um sistema de dialética, de construção na base do diálogo. Tá? É assim que, né, os filósofos alemães propõem o desenvolvimento da sociedade, Kant, Hegel, etc. e tal, baseado na dialética. Então, o que eu sempre digo, discordar não é ruim. Discordar não é ruim. É ruim ficar falando mal dos outros nas aulas, isso é péssimo. Tá? Mas discordar respeitosamente não é ruim, é positivo. Aliás, é assim que a gente evolui. Então, Camila, eu acho que é um esforço grande que a gente tem que fazer de comunicação. Sim. Bom, professor, para finalizar aqui, eu acho que a gente pode fazer os merchans. Eu já fiz o merchan do site do Leia, já fiz o merchan do nosso canal do YouTube, fiz o merchan do Cisca, que eu vou fazer de novo. O Cisca vai ser o 5º Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal. Se vocês acharam esse tema interessante, vocês com certeza vão gostar do Cisca. Acessem o site www.cisca.com.br ou então aqui no Instagram, a gente tem o 5º, né, o v.cisca. Tem toda a programação lá. Vamos aceitar a submissão de trabalho. E, por fim, vamos fazer o merchan do LAI, né, do Laboratório do Professor Augusto, lá em Pirassununga, na USP. Eles também têm um site com um monte de conteúdo legal.
E tem o boletim do LAI, né, prof? Então, tem o nosso boletim, né? Bom, eu vou deixar meu e-mail, eu acho que quase todos que estão aí devem me conhecer, mas meu e-mail é bem simples, é gameiro, que é meu sobrenome, gameiro@usp.br. Tá? Vocês podem me escrever e aí por e-mail a gente resolve as coisas. Mas tem o boletim do LAI, que é mensal, a gente manda todos os meses, né, por e-mail para quem quiser. A gente tem lá os nossos projetos de indicadores de custo, de cordeiros e de bovinos confinados. A gente tem os diálogos do LAI, todos os meses a gente promove uma palestra, agora a gente está promovendo uma periodicidade maior ainda. Tem o nosso site, tem a nossa página no Face, tem um monte de coisa. Tá? Estágios, enfim, projetos de pesquisa, tudo vocês podem conversar com a gente. Então, meu e-mail, como eu falei, é gameiro@usp.br. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui todos esses links, e-mails e afins, para facilitar a vida de todo mundo. E eu queria agradecer muito, professor Gameiro, por topar gastar aí mais de uma hora da noite de quinta-feira dele conversando com a gente. Para mim é sempre um prazer conversar com ele, meu guru. E é isso. Pessoal, feedback, sugestões de tema e afins, deixa aqui na página do Leia, aqui no Instagram, por favor. Tá bom? Eu só gostaria, então, de me despedir de todos e de todas, Camila, agradecer a você mais uma vez. Você sabe como você é querida para mim, muito especial para mim. É recíproco. Tá? E parabéns pelo trabalho, né? Admirável o trabalho que você faz, continue fazendo, é por aí. E, pessoal, agradecer a todos vocês, tá? E queria pedir desculpa pelo contratempo aí da câmera, eu juro que não foi proposital, tá? Não sei o que aconteceu, eu nunca tinha feito uma live aqui pelo Instagram, então vocês me desculpem, tá? Mas vocês não perderam muita coisa, tá? Em termos de imagem, não perderam nada, tá? O importante é a mensagem. É quase um podcast, poxa. Boa noite para você também, Camila. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.